Tô de volta às mídias sociais da TNT Esporte para falar sobre o bizarro erro do corpo de arbitragem que ocasionou na substituição errada de Neymar na partida do Santos deste domingo. Já faz todo aquele engajamento que você está acostumado aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, tudo aquilo, porque é o que a gente vai falar aqui. Na manhã deste domingo, comandando o seu jogo na Neoquímica Arena, o Santos tomou um 3-0 de perder o caminho de casa para o Curitiba. 3-0 o Curitiba fez no primeiro tempo e além da facilidade com que o Curitiba construiu esse placar, chamou muita atenção também o erro do corpo de arbitragem que resultou na substituição errada do Neymar. O jogo estava aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Neymar saiu de campo para ser atendido com um spray na sua panturrilha direita. Ele ficou lá sendo atendido e mais ou menos nesse mesmo momento, o técnico do Santos, o Cuca, preparou uma substituição, a saída do lateral Escobar e a entrada do Robinho Júnior. Quando a alteração estava sendo feita, já com o Escobar saindo de campo, próximo ali à lateral, o quarto árbitro, levantou a placa com o número 10 do jogador que iria sair. No caso, o Neymar, que já estava fora do campo. O árbitro levantou a placa número 10, o Escobar estranhou e ficou em campo, e o quarto árbitro autorizou a entrada do Robinho Júnior, concretizando a substituição. E nisso o Neymar lá sendo atendido. Quando o Neymar terminou de ser atendido, ele quis voltar para o campo e aí percebeu o que tinha acontecido e o jogo já tinha sido reiniciado. A bola já estava rolando de novo. E aí o árbitro, o Zanovelli, foi lá, viu o que estava acontecendo, deu o cartão amarelo para o Neymar tá querendo voltar ao campo, já tendo sido substituído, e o Santos ficou revoltado, o Neymar, o Cuca, a comissão técnica, o César Sampaio, todo mundo, porque evidentemente foi um erro do corpo de arbitragem. O Santos mostrou o papel da alteração, em que lá estava escrito sair o Escobar para a entrada do Robinho Júnior. O Neymar pegou esse papel e mostrou para a câmera, dizendo, olha, tá aqui, tá errado, tá no papel, quem tinha que sair era o Escobar, mas como o jogo já tinha sido reiniciado, ficou por isso mesmo. O Neymar foi substituído aos 20 do segundo tempo, não pôde retornar ao campo, o jogo continuou e terminou 3-0. Vamos lá para a gente entender. A regra do futebol profissional é clara em dizer que um jogador, após ser substituído, não pode voltar. Tem algumas exceções para futebol amador, para futebol de base, para futebol de quem tem necessidades especiais, para futebol de veteranos. Aí tem essa permissão, desde que as autoridades locais permitam, de um jogador entrar, sair e voltar. Isso é permitido nesse tipo de jogo. No futebol profissional, como é o Campeonato Brasileiro, não é permitido. Tem um ponto aí de falar, poderia-se usar o bom senso? Então, o bom senso é aquela situação de você julgar alguma coisa à margem da regra, pensando na proposta da regra, né? Pensando na proposta do fair play, do bem do jogo. Até é algo questionável, mas eu entendo que não deveria ser usado o bom senso nessa situação, porque, de fato, a alteração foi concluída e o jogo reiniciou. Se o jogo não tivesse reiniciado, se a bola tivesse continuado parada, aí eu acho que até daria para você, detectado o erro, você trocar e fazer a alteração correta. Mas partindo do princípio que o jogo reiniciou, é a mesma coisa que você, depois do jogo reiniciado, pedir para marcar um pênalti via o VAR. É a mesma coisa. Então, uma vez que o jogo foi reiniciado, na minha visão, não poderia se corrigir a substituição. Mesmo considerando que é um erro da arbitragem. Não tem nem o que fugir, tá? Eu vi muita gente na transmissão do Premier dizendo que, não, quem registra a placa pode ter errado. Isso é balela. Isso não é verdade. A responsabilidade pela alteração é do corpo arbitral. Muita gente falou também, vi muita gente falando sobre o que materializa a substituição é o fato do jogador que está no campo sair e o jogador que está fora do jogo entrar. E o Neymar não saiu em momento nenhum, porque ele já estava fora do campo. Muita gente falando isso, mas na prática isso não dá para naturalizar você voltar à substituição errada. Por quê? Porque em vários momentos
A substituição acontece quando o jogador já está fora do campo. Se o jogador se machuca, por exemplo, o jogador se machuca, é tirado do campo, tá para ser atendido, aí depois alguém fala, ó, não vai dar para voltar. E faz assim, o jogador já está fora do campo. Nesses casos, o jogador saiu antes da alteração e aí é só o fato do jogador que está fora entrar. Então não entendo que isso valha. Acho que aí tem que prevalecer a regra do jogo que proíbe no futebol profissional que um jogador substituído retorne à partida. O Santos foi prejudicado? Acho que foi, porque o Santos não queria que o Neymar saísse. É um erro do corpo de arbitragem? Aí tem que identificar de quem. Se é do quarto árbitro, se é do quinto árbitro, enfim. Mas é um erro do corpo de arbitragem. E outro fator que eu acho que não deveria voltar atrás uma vez que o jogo foi reiniciado é o seguinte. O jogo já estava 3-0 Curitiba, tá? O jogo já estava 3-0, então já era um placar meio que encaminhado. Mas vamos supor que o jogo tá 0-0 ou que o jogo tá 1-0 e o jogador que deveria ter saído pelo erro da arbitragem volta depois do jogo reiniciado e ele mete um gol e empata ou mete 2 gols e vira. Imagina o tamanho da polêmica. Então, no meu entendimento, nessa questão deveria ser aplicado rigorosamente o que está na letra do jogo, que é, uma vez no futebol profissional, uma vez o jogador substituído, ele não pode voltar. E você, o que você acha? Diz aqui embaixo aí nos comentários e faz todo o engajamento que você está acostumado aqui nas mídias sociais da TNT.